a um templo. Deus não limita o seu poder, a sua manifestação de graça, misericórdia a um sítio. De forma nenhuma. Deus se manifesta onde Ele é invocado. E nós precisamos crer nisso. Porque a palavra do Senhor Jesus ensina que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele está ali. Sabe, nós precisamos crer nessa palavra. Porque essa palavra, ela é uma manifestação de uma promessa. Ele disse, se tiver 3, eu vou estar ali. É uma promessa. Muitas vezes nós não vivemos promessas de Deus porque nós não conhecemos as suas promessas. Às vezes tentamos acessar coisas em nossa vida que Deus não liberou para você. Por isso que por muitas vezes você ora por situações em que você pensa assim, Deus esqueceu de mim. Mas por muitas vezes você está orando por coisas que não são coerentes à palavra do Senhor que foi revelada a você. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que Deus queria que você soubesse a respeito dele, está nesse livro que está na sua mão e ao seu alcance. Está na Bíblia. Tudo. A revelação completa e definitiva de Deus está ao alcance das suas mãos. Tudo que Deus tinha dentro do seu coração para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, está dentro desse livro. Nós só precisamos acessar, ter acesso, e você só vai ter esse acesso se você conhecer, se você mergulhar, se você ler. Sabe, irmão, eu fico preocupado porque eu nunca vi uma geração como essa. Deixa eu te falar, não são as pessoas do mundo que não conhecem, mas o povo de Deus não conhece a palavra do Senhor. E por não conhecer essa palavra, não acessam as promessas e as bênçãos que Deus derrama sobre a vida daqueles que creem. Não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque Deus não existe, não é porque Deus está de mal com você, não é isso. É porque por muitas vezes a gente não acessa aquilo que já está liberado. Eu me lembro da minha adolescência na escola dominical. Eu participava de um grupo de adolescentes muito forte na igreja. A galera que estudava a Bíblia, a galera que lia a Bíblia. Para você ter noção, quando eu fui para o seminário, muita coisa do que eu aprendi na minha adolescência, eu consegui aprofundar dentro de um seminário. Não eram realidades distantes de mim, porque eu já tinha, no mínimo, ouvido falar. Tudo bem que usando outros termos, não tão técnicos, mas eu já tinha ouvido falar sobre doutrina de salvação, sobre o Espírito Santo, Trindade, coisas que eu já tinha ouvido falar. Isso dentro de uma EBD, dentro de uma classe. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que não acessam porque simplesmente não conhecem. E nessa adolescência eu me lembro que em uma das revistas contava uma parábola, uma história a respeito de uma mulher que ela recebeu uma herança de uma rainha que ela servia, e durante muitos anos essa mulher serviu essa rainha até sua velhice. Essa rainha veio a falecer e ela não tinha herdeiros, ela não tinha filhos. E essa mulher que a servia também não tinha herdeiros, não tinha filhos. E quando essa rainha falece, pessoas que eram parte de sua família, que logo ela não tinha herdeiro de sua entranha, né, filhos, pessoas à volta da família se tornaram herdeiros imediatos e foram lá, tomaram posse de tudo que aquela mulher tinha, que aquela rainha tinha, pegaram aquela funcionária que era muito velhinha e idosa e a dispensaram. Essa velhinha voltou para sua casa. E era uma casa muito humilde, pois ela só vivia para servir aquela rainha. E a história conta que um belo dia um missionário chegou naquela cidade.
E ele foi levado pelos irmãos daquela pequena igreja para fazer visitas às pessoas. E uma das pessoas que ele foi visitar foi aquela senhora. Porque ela estava passando necessidade e ele entra na casa dela, e a casa muito humilde. E ele chega com uma cesta básica para aquela mulher, e aquela mulher fica tão agradecida que ela: pastor, senta aqui, eu vou aproveitar que o Senhor trouxe, eu vou fazer um café para você e tal, porque se sentiu tão lisonjeada de um missionário que veio à cidade naquele momento, ir até a casa dela. E naquele momento, ele trazendo provisão, ela tinha o que oferecer e ela foi fazer o café. Aquele missionário não tinha onde sentar, pois a casa era muito humilde e pequena. Ele se sentou naquela caminha e não era nem uma sala. E ele ficou sentado, conversando com aquela irmã, e ela falando, e ele ouvindo e dialogando com ela. De frente para a cama dela tinha um quadro. A única coisa que se destacava dentro daquela casa era aquele quadro. E ele destoava de tudo, porque aquele quadro foi um presente que a rainha deu àquela mulher. Na realidade, o que tinha dentro do quadro, porque a moldura foi o que ela conseguiu fazer com um pouco do dinheiro que ela tinha. Como ela achou aquelas letras tão lindas, e foi um presente da sua grande amiga, que durante muitos anos andaram juntas. Ela emoldurou e colocou de frente para a cama, porque ela sempre que levantava ou se deitava, ela olhava aquele quadro e lembrava da sua amiga. E o missionário, curioso com aquele quadro, levantou, chegou perto dele e começou a ler. E mais uma vez ele percebeu uma situação incoerente que destoava. E ele vira para a irmã e fala assim, tomando café com ela, fala: irmã, eu queria te pedir uma autorização. Ela: pode falar, missionário. Se tiver ao meu alcance, a senhora me presta esse quadro? Eu gostaria de levar esse quadro junto comigo, que eu quero mostrar esse quadro para uma pessoa. Mas esse quadro, não posso fazer isso. E ele insistiu um pouco mais e ela falou: tá bom, mas por favor, tenha muito cuidado, porque é a única lembrança que eu tenho da minha velha amiga. E eu já não a tenho mais, ela morreu. E ela me deixou esse papel tão lindo. E a senhora pode ficar tranquila que eu vou devolver do mesmo jeito que eu peguei. O missionário pegou o quadro e saiu. Ele foi até a cidade, a um advogado da cidade, e foi fazer uma consulta sobre aquele documento. Porque na realidade era um documento que estava emoldurado. Você sabe que documento é esse? É claro que você sabe, porque você está ouvindo a história. Aquele era o testamento da rainha, em que ela deixava absolutamente tudo que ela tinha, o castelo, seus bens, tudo que ela tinha, ela deixou para sua velha amiga e cuidadora. A mesma mulher que estava passando necessidade e recebendo uma cesta básica. Não que receber uma cesta básica seja algo feio, não é isso que eu estou querendo te dizer. O que eu quero te dizer é que ela estava padecendo necessidade pelo simples fato de ela não saber ler. E pelo simples fato dela não saber ler, ela não tomou posse daquilo que foi deixado completamente para ela. Está vendo onde eu estou indo? Nosso amado amigo Jesus nos deixou um testamento, nos autorizando a tomar posse de tudo aquilo que ele conquistou na cruz. E isso vai muito além de receber a salvação. Ela foi conquistada por ele naquela cruz. Mas por muitas vezes você não sabe o que acontece na sua vida quando você olha para João 10:10. Lembra de João 10:10? Coloca aí para mim, para esse povo lembrar. Já que não lê, vai ler agora. Lê aí para mim. Eu sei de cor.
Numa outra versão diz assim, uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida satisfeita, é uma vida que não precisa de nada. Estou satisfeito. Sabe quando você vai fazer aquela refeição de domingo? Aquela comida de domingo que é diferenciada de todo o resto da semana? Você come, e aí quando você está cheio, você ainda empurra mais um pouquinho, aí vem a sobremesa, aí você fica empanzinado, e aí alguém vem e te oferece mais alguma coisa, e você, não. Sabe por quê? Você não quer mais? Porque você está satisfeito, não cabe mais nada. Tem muito cristão vivendo uma vida distante dessa de João 10:10. Quando Jesus vem dizer assim, eu vim para te dar uma vida abundante, eles não sabem o que é essa abundância de vida que Jesus tem para oferecer. Sabe por causa de quê? Porque do mesmo jeito que aquela velhinha da história, eles não tomam posse da herança. Que está, muitas vezes, do lado da televisão, muitas vezes dentro do guarda-roupa, muitas vezes... Me dá paciência para falar. Fica semanas aqui. Eu já falei com Isaías. Tira a foto, coloca no grupo da igreja. Se não aparecer o dono, faz feirinha na porta da igreja. Doa-se Bíblia. Se você não tem a sua, pegue aqui. Faz a feirinha e coloca ali na porta da igreja. Doação de Bíblia. Rapaz, a Bíblia fica semanas aqui. Ah, não, mas eu leio no celular. Eu leio no tablet. Lê mesmo? É na moral? E aí a gente viveu um final de semana assim, em que manifestações de poder sobrenatural de Deus aconteceram. E aí eu pergunto, será que Deus só se manifesta num lugar como aquele? Será que Deus só se manifesta num lugar como esse, numa reunião como essa? Será que Deus se limita a isso? Essa noite eu gostaria de te desafiar. Essa noite, eu gostaria que você saísse daqui, mas que antes de você sair, você experimentasse Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas. Você já ouviu a voz de Deus? Eu contei aqui, foi muito ingrato. O Diego me colocou para pregar por último, velho. Cara, o peso da responsabilidade fica todo em cima do último. Sabe, Deus quebrou tudo, desmontou, montou, desmontou de novo e montou de novo. Aí você está diante de um cenário desse. O povo já não tinha mais o que chorar. Estava todo mundo de óculos de panda. Sabe? Chorou, rechorou, hidratou, chorou de novo. Aí quando pensou que não ia chorar mais, começou a chorar de novo. Sabe? Aí vai o pobre coitado, diante de um cenário desse, meu Deus, o que eu vou fazer? Já pregaram tudo. É igual aquela roda de oração. Vamos aqui fazer uma roda, isso acontece no PGM, eu fico apavorado quando isso acontece no PGM. Apavorado. Por quê? Faz o círculo. Vamos dar a mão. Aí damos a mão. Agora vamos passar os pedidos de oração. Aí começa. Aí o penúltimo fala o que eu ia falar. O último fala o que eu ia falar depois que o penúltimo falou. Aí chega em mim, eu não sei o que pedir. Porque nem por mim eu tenho direito de pedir, porque o quinto lá falou, eu queria pedir oração pelo pastor, pela família dele. Aí nem isso eu posso pedir. Eu fico apavorado. Quando vai chegando em mim, eu não sei mais o que falar. É o que aconteceu comigo. O que eu vou falar? Já falaram tudo. Cara, Deus foi tão claro.
foi tão claro que eu desconfiei que fosse ele falando. Eu fiquei assim, não, isso é muita doideira, para com isso. Isso é porque eu estou impressionado, é porque eu estou aqui. Não é isso, não é isso. O que eu faço aqui? O que eu vou fazer amanhã? E ele falou de novo. Não, cara, faz isso não, isso é muita doideira. O pessoal já acha que eu sou maluco. Aí eu vou e faço uns trem desses, vocês vão ter certeza, aí não vai dar certo. Né? E aí ele falou de novo. E eu me lembro que eu pedi o Diego, me dá o Wi-Fi desse lugar aqui que meu celular não está pegando. Aí a galera estava sem celular, mas eu estava com o meu celular. Eu fui mandar mensagem pro meu pastor. Velho, eu tô doido. Aí o que foi? Deus está falando um negócio aqui comigo aqui. E eu tô meio coisado. Mas não foi Deus que falou? Me lembro do dia que um jovem me perguntou assim, pastor, como é que eu reconheço a voz de Deus? Você vai reconhecer que é Ele. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e as seguem. Você já viu que ovelha não segue pastor que ela não conhece? Você já deve ter visto algum videozinho na internet aí de alguém chegando na porta do curral e chamando e elas fugindo. E quando o dono chega e assovia ou chama, elas descem correndo. Porque a ovelha reconhece a voz do Senhor, do seu pastor. Toda vez que Deus falar com você, você vai saber que é Ele falando e não vai sobrar uma dúvida sequer. Em mim não era dúvida. Em mim era o medo da simplicidade do que Ele mandou eu fazer e da loucura do negócio. Porque às vezes a gente pensa que Deus só se manifesta por raio, trovão, sabe? Uns negócios assim, aí. E por muitas vezes há coisas simples que o Senhor manifesta. Nós vemos a sua manifestação através de salvação, curas e milagres. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior evidência da ação do Espírito Santo de Deus em um lugar é quando há transformação e salvação, irmão. Essa é a maior evidência. Sabe por quê? Porque o Satanás ele pode se travestir até de anjo de luz para, se possível, enganar aos que creem. Eu já vi um demônio mais forte expulsar um demônio mais fraco para dar a impressão de que aquela pessoa tinha o poder de tirar aquele demônio. Mas na realidade ali não era um espírito bom tirando um espírito ruim. Era um espírito ruim bem mais forte subjugando um espírito ruim mais fraco, para que ele pudesse ter mais fama. E isso acontece por muitas vezes. Mas não existe algo como a manifestação do poder de Deus, porque a manifestação do poder de Deus traz constrangimento. A manifestação do poder de Deus traz transformação. Eu não quero mais ser o mesmo. A manifestação do poder de Deus traz salvação. Eu reconheço que sou um pecador e reconheço que preciso da sua graça. A salvação é o maior milagre que alguém pode viver, porque a gente não merece nada a respeito da salvação. Mas ela foi um milagre otorgado pelo Senhor para mim e para você. Você já ouviu Deus? Eu ouvi, irmão. E não foi a primeira vez que eu ouvi, eu já ouvi várias vezes. E por várias vezes era doideira. Quando eu falo assim, não, isso não é porque eu não vá fazer. Eu faço. Mas é que às vezes eu fico assim, cara, uma vez Deus mandou eu pegar um kit de remédio do meu filho e ir na casa de uma pessoa evangelizar. Eu cheguei lá com uma seringa cheia de cloro, uma outra seringa cheia de iodo, um copo e uma maleta de medicamento. Sabe aquela maletinha que tem a cruzinha vermelha? Eu peguei uma maletinha daquela e fui lá evangelizar o cara. Eu fui convidado para pregar num culto e aí eu falei para Deus assim, vou pregar o quê? Aí Deus falou assim, você vai fazer isso, isso e isso. Eu, hã? Você está doido?
É assim, assim, assim. Eu não sabia que aquela ia ser a última vez que aquele homem ia ouvir alguém falar de Jesus para ele. O meu segundo encontro depois daquele culto foi com esse homem no hospital evangélico dando seus últimos suspiros. Eu saí da visita 6 horas. 5 e pouca, não me lembro. Começou o culto aqui, eu recebi a notícia que o homem morreu. Dias depois do culto na casa dele. Ele falou com o Eneilton assim, que ele é vizinho do Isaías. Aí eles chamaram, porque fazia cultos terça-feira, ele falou assim, faz um culto lá em casa, chama aquele gordinho para pregar. Eu era gordão, eu não era gordinho. A gordinho eu tô agora. Antes eu estava bem chonchudo. E aí, eu fui lá pregar. Peguei um copo e falei, isso aqui é o Senhor. O Senhor foi criado perfeito, e tinha um monte de gente. Você foi criado por Deus perfeito, sem pecado. E tá vendo como é que ele é bem transparente, o copo? Então, tá vendo como é que ele é bonito? Porque Deus, quando criou, ele falou assim, e é muito bom. E aí, quando Deus te criou, ele soprou dentro do Senhor o fôlego de vida, e aí coloquei água dentro do copo. E aí, mas sabe o que acontece? A desobediência entrou no homem, e aí peguei a seringa com iodo e pinguei no copo. Aquela água que era transparente ficou marronzada. Quando eu terminei de despejar a seringa toda, a água já estava no cor de terra. Aí fui dentro da maletinha de remédio, peguei uma seringa dizendo assim, mas Deus tem a solução. E a solução, na seringa eu escrevi Jesus. É essa. O remédio para o meu e para o seu pecado se chama Jesus. É o único remédio. Nada do que a gente vai fazer vai nos livrar do pecado. Mas a única pessoa que tem o poder de fazer isso é Jesus. E aí eu fui lá e peguei a seringa e dentro do copo, o copo ficou com água transparente de novo. O cara se converteu quando eu falei, o senhor quer receber esse Jesus como seu Salvador? Eu quero. Dias depois ele morreu. Foi a mesma mensagem que eu preguei para o Tião da Maria. Eu estava deitado no sofá e Deus falou comigo, vai na casa da Maria. Aí eu levantei assim, no dia de folga, na segunda-feira, eu levantei, olhei assim, eu tô doidão, não é possível. Tô ouvindo até vozes agora. E aí ele falou de novo, vai na casa da Maria. Eu, vou fazer o que lá? Falar de Jesus para Tião. Vou falar o quê? Rapaz, que bicho atrevido, né? Vou falar o quê? Aí ele falou, você vai pegar a maletinha de remédio e você vai lá na casa do Tião. Foi a mesma mensagem. Mensagem que a gente prega para criança. No final da mensagem eu falei, Tião, o senhor quer receber Jesus como seu Salvador? Aí eu... Olha aqui. É sim ou é não? Essa conversa de não. Sim ou não? É sim. Eu fiz o batismo do Tião. Tião foi promovido esses dias à glória do Senhor. Mas teve um encontro com Jesus porque ele falou comigo lá no sofá da minha casa. Eu conheço a voz dele e eu ouvi essa voz esse final de semana. E você? Você já ouviu Deus falando com você? Você já tocou ou foi tocado pela presença de Deus? Sabe quando os jovens que estão aqui, quando Deus mandou eu fazer o que eu fiz lá no final do encontro, foi justamente a respeito disso que ele falou. Eu quero que eles lembrem do toque. Eu quero que eles se lembrem de forma física de como eu toco. E quando Deus toca, Ele envolve tudo na sua vida. E aí, você já foi tocado pelo Senhor? Você já recebeu uma palavra específica de Deus? Sabe, eu acabei de falar, a Bíblia é a revelação total. Deus fala com você. E Ele fala de formas específicas, irmão. Sabe por que muitas vezes você e eu, a gente não escuta?
Estava conversando com a Laís no sítio. Está tocando agora aqui um som aqui. Mas é um som que foi colocado no computador. Tem onda de rádio passando aqui? Qual é o nome daquela... Qual é a sintonia da rádio A Cor da Vida lá? Hã? Quem lembra? Eu não lembro. Oi? Repete em voz alta que eu não ouvi. 102.9. Para você, ela está tocando agora? A Cor da Vida está tocando louvor agora? Deve estar até fazendo palavra lá. Tá ou não tá? Você está ouvindo? Por que você não está ouvindo? Porque não tem um rádio aqui. Não tem um rádio ligado. Não tem um rádio sintonizado para poder pegar as ondas que estão aqui, ó. As ondas de rádio, elas não nos afetam, mas elas estão aqui, no ar. Se apagar a luz, elas vão continuar. Se acender tudo aqui, vai continuar. Se tocar mais alto aqui, vai continuar. As ondas, elas estão aqui. Mas para que ouça o que está aqui, precisa haver um rádio ligado. E o rádio é o aparelho que foi criado para receber essas ondas. Você foi criado para ouvir o que Deus tem a dizer. Você consegue entender todo o coração de Deus e tudo aquilo que Ele tem como vontade. Mas sabe o que acontece? Não acontecerá nada se o rádio não estiver ligado. Se você não estiver conectado, nada acontece. Sabe quando é que você se conecta com Deus? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você é conectado, mas não é tudo. Depois que você está conectado com o Senhor, você precisa sintonizar. Sabe o que é isso? Quando você pega a tua Bíblia e começa a ler, e começa a entender o que Ele tem a te dizer. Quando você pega a sua Bíblia, começa a ler, e começa a compreender tudo aquilo que Ele tem revelado para você. Pois a palavra, a Bíblia, é a revelação completa de Deus. Tudo o que Ele queria que você soubesse a respeito dEle está na Bíblia. Tudo o que você precisa saber a seu respeito está na Bíblia. Mas sabe o que acontece? Você fica esperando alguém empolacar a voz e dizer: eis que eu te digo. Porque se não tiver alguém com a voz empolacada dizendo isso, é o que Deus, é a mesma coisa de Deus não ter falado nada. Porque a gente fica sempre esperando manifestações miraculosas, manifestações diferenciadas. E a gente não acredita que quando senta e abre a Bíblia, Ele fala. Porque é muito simples. E aí fica correndo de culto em culto, de lugar em lugar, de profeta em profeta, para ouvir o que Deus tem a dizer através de alguém, quando na realidade Ele tem o seu número de telefone e fala diretamente com você. Não precisa mandar recado. Ele sabe onde te achar. Sabe por que muitas vezes Ele manda recado? Porque você não está ligado, não está ouvindo o que Ele está dizendo. E Ele já está dizendo há um maior tempão. Lembra da mula de Balaão? Deus estava falando com aquele cara. Aí precisou usar uma mula para poder ele parar. E você vive buscando mula para cima e para baixo aí para poder falar com você. Quando na realidade era só você estar ligado e sintonizado. Porque ligado e desintonizado você só fica estática. Aí você vai lá no ajuste fino, 102.9. Agora é digital, não é assim mais não, né? É botãozinho para cima e para baixo. Começou a tocar. E aí você pega a Bíblia e abre em Oséias capítulo 6, versículo 3. E se depara com a palavra de Deus dizendo assim:
Colocou ali? Oséias 6, 3. Lê aí para mim. Lê para mim, por gentileza. Como precisamos conhecer o Senhor? Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas de primavera. Sabe por que esse versículo termina assim? Porque é algo que certamente vai acontecer, porque já está planejado. O dia sempre amanhece. Sempre. Mas percebe a sua responsabilidade no texto? É um suspiro. Como precisamos conhecer o Senhor? Conhecer a sua vontade, conhecer os seus pensamentos, conhecer os seus desígnios, conhecer os seus caminhos, conhecer o seu coração. Conhecer. Aí olha o que o texto fala. Chama um anjo, vai no culto de oração e pede oração por sua vida espiritual. Vai no PGM e pede oração por sua vida espiritual. Não estou querendo debochar de quem faz, mas eu quero te ensinar uma coisa. Sua vida espiritual não precisa de oração, tá bom, irmão? Para de fazer pedido de oração por sua vida espiritual. Isso não é pedido de oração. Faz igual eu faço. Fica desconcertado, sem nada o que dizer. Não tenho pedido nenhum para falar. Mas não faz um pedido como esse, porque a sua vida espiritual ela não precisa de oração. Sua vida espiritual ela precisa de exercício. Está entendendo? Vou te explicar melhor. É a mesma coisa de você ficar pagando academia e não ir fazer exercício. Você vai emagrecer? Vai emagrecer? Vai ficar musculoso? Vai só gastar dinheiro. Perda de tempo, porque o seu dinheiro é tempo. Então, quando você vai num grupo de oração e pede oração para sua vida espiritual, é perda de tempo. Porque a sua vida espiritual não precisa de oração, ela precisa de exercício. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer. Exercício, irmão, não é oração não. Quer dizer, a que você faz porque oração é uma conversa com o Pai, é ou não é? Oração é um diálogo, você fala e ouve. É isso. Percebe no texto? Precisamos buscar o Senhor. E como precisamos conhecê-lo? Busquemos. Aqui está uma responsabilidade que você tem. Não é o outro que busca. Não é o outro irmão que vai para o monte orar, não é o outro irmão que faz jejum por você, não é o outro irmão que ora 3 horas da manhã por você. Ei, bota meu nome aí na oração aí das 3 horas da manhã. Levanta e vai orar, irmão. Bota meu nome aí no seu caderninho que você leva lá para o monte, derrama no azeite. Ô, irmão. É na moral? Ali no Ibis tem um morro ali que dá para você subir, que é mais tranquilo. Vai um monte de crente lá durante o dia, lá, dá para sair de dia lá. Aqui no Morro do Garrido eu não recomendo mais não. Antigamente rolava, agora não é muito bom não. Não é muito saudável não. Melhor você ir lá para a laje da sua casa. Onde você estiver no Garrido, você está no morro? Eu não? Ô, irmão. A questão não é o lugar.
Como acessar a presença do Senhor, você não precisa estar naquele sítio. Como acessar a presença do Senhor, você não precisa estar nesse templo. Pois aonde invocarmos o Senhor estará presente. Você acha que oração só funciona nesses lugares? Não, irmão. Aonde você conversar com Ele, Ele vai te responder. E olha, o texto diz assim, e Ele nos responde. Sabe qual é a resposta mais perfeita do Senhor para mim e para você? Não é as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida como dádivas de suas mãos. É a presença dEle. Se você ora por alguma coisa, ore pela presença dEle na sua vida. Deixa eu te falar um negócio. Eu tenho hoje um filho de 16 anos.